Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom, nós vamos estar trabalhando aqui agora o módulo depois da força elétrica, da lei de Coulomb. Nós vamos estar trabalhando com o modelo de campos. Então nós vamos falar aqui, o tema da aula de hoje é campo elétrico, tá? O que é um campo elétrico? É uma região ao redor de uma carga que fica modificada pela presença dessa carga, tá? Qual carga que eu tô falando? A carga geradora. Então, a gente sempre estuda o efeito que uma carga geradora do campo elétrico faz em uma carga teste, uma outra carga que eu aproximo para estudar os efeitos eletrostáticos. No caso, a gente vai estar estudando os efeitos de atração e repulsão e de força elétrica, tá? Vai surgir sobre a carga teste uma força quando ela for aproximada da carga geradora. O detalhe que para exemplificar o campo é que a carga teste ela não precisa encostar na carga geradora para que eu consiga ver o efeito de repulsão ou atração. Porque a região, como eu disse, né, a região do espaço que está modificada pela presença dessa carga é o campo elétrico, tá? Bom, então, nós podemos definir campo elétrico como a força elétrica dividida pela carga teste, a carga que está sendo aproximada, tá? E aí que eu comecei, desse lado aqui, ó, mas não tem problema, tá? Tudo que eu falei até agora é válido. Então, a gente tem a carga fonte, a carga que gera o campo. Temos a carga de prova ou carga teste que vai ser aproximada e sobre ela vai surgir uma força. Neste exemplo aqui, a força que está surgindo é uma força de atração, porque cargas de sinais opostos se atraem, ao passo que cargas de mesmo sinal se repelem, tá? Bom, então, o vetor campo, na verdade, é a força dividida pela carga. E vale a gente notar que tanto campo quanto força elétrica, elas são grandezas vetoriais. Elas podem ter a mesma direção, mas o sentido pode ser oposto. Então, o campo e a força, elas vão ter a mesma direção, mas o sentido vai depender do sinal da carga, tá? Outra observação extremamente importante é como representar o vetor campo em um ponto qualquer. O vetor campo, ele sempre sai da carga positiva e entra na carga negativa. Então, o sentido do campo é da positiva para a negativa, tá? Bom, então nós vamos estudar agora o campo elétrico gerado por cargas pontiformes, tá? O que é uma carga pontiforme? É quando eu quero dizer que essa carga que está representada aqui é um ponto. Então, eu disse para vocês que é a carga fonte que gera a região de campo, tá? Então, imagina que eu tenho 3 pontos, que eu chamei de ponto A, ponto B e ponto C. Em cada um desses pontos, eu posso estar representando o vetor campo elétrico de que forma? Eu falei aqui atrás para vocês que o campo, ele sempre sai da carga positiva e entra, o sentido dele é de entrar numa carga negativa. Portanto, ó, dessa carga fonte aqui, no ponto, é a partir do ponto que eu vou desenhar o vetor campo. E o sentido dele é se afastando a ponta da seta para fora. Então, desenhei o vetor campo no ponto A, que eu chamei de EA. O vetor campo elétrico no ponto C, que eu chamei de EC. E o vetor campo elétrico no ponto B, que eu chamei de EB, tá? Saindo, então, com a ponta para fora da carga positiva, é essa carga fonte que está gerando o campo. Mas aí, eu posso, em cada ponto desses de estudo, colocar uma carga teste, colocar um quezinho. Então, imaginando que eu coloque aqui uma carguinha teste negativa. O que vai acontecer quando eu aproximar, né? Quando eu colocar nessa região uma carga teste negativa? Vai surgir sobre essa carga uma força elétrica de atração em relação à carga fonte.
porque sinais opostos se atraem. Se no ponto B, por exemplo, eu colocar uma outra carga, mas agora eu aproximo aqui uma carga teste positiva, o que vai acontecer com essa carga aqui? Bom, o vetor campo, ele existe independente da carga, mas o vetor força elétrica, ele só vai aparecer quando eu tiver a carga. Então, vai surgir aqui uma força elétrica afastando, né? Repelindo essa segunda carga, essa carga B, da carga fonte geradora, tá? No C, por exemplo, eu poderia ter colocado uma outra carga positiva, uma outra carga negativa. Então, vale ressaltar que, se eu colocar aqui, ó, uma outra carga negativa, vai surgir uma vetor força elétrica orientado, né? A força de atração nessa carga teste aqui, positiva, tá? Então, o que a gente tira de conclusão? Que para cargas positivas, para cargas teste positivas, o campo e a força elétrica têm o mesmo sentido, tá? Ó, foi o que a gente viu em B. Para cargas testes positivas, o campo e a carga têm o campo e a força, perdão, têm o mesmo sentido. E para cargas teste negativas, o campo elétrico e a força elétrica têm sentidos contrários. Sentidos contrários. Ah, mas aí você pode falar para mim, tá, tudo bem, só que a sua carga fonte é positiva. E se a carga fonte, a carga geradora do campo for negativa? Será que eu posso continuar afirmando? Será que essas afirmações se aplicam, tá? Então, nós vamos ver que sim. Então, no detalhe aqui, ó. Quando eu tenho uma carga geradora negativa, e eu tenho 3 pontos no espaço, que eu chamei de novo de ponto A, ponto B, ponto C, você pode chamar de 1, 2, 3, o que você quiser, tá? Os vetores campo elétrico, eles estão orientados no sentido de chegar, né, de entrar nessa carga aqui. É através desse resumo aqui, ó, né, que o campo sai da positiva, o campo sai da carga positiva e entra na negativa. Eu tô me baseando, você se baseia sempre nisso. Então, eu preciso ter carga teste para ter campo elétrico? Não, basta eu ter a carga geradora. É a carga geradora, geradora de quê? Geradora de campo elétrico, tá? Então, eu tenho os vetores campo elétrico orientados entrando nela, do ponto entrando nela, do ponto entrando nela. Aqui, no exemplo anterior, eu tinha do ponto saindo, do ponto saindo. Aqui eu tenho do ponto entrando, tá? E aí, para mim exemplificar o que eu quero ver aqui sobre o vetor força, eu vou aproximar uma carga. Então, imagine que nesse ponto B aqui, eu tenha colocado uma carga positiva. Se eu colocar uma carga positiva no ponto B, vai surgir uma força elétrica. E essa força elétrica, ela é uma força de atração. Por quê? Porque polos de sinais contrários, né, cargas de sinais contrários se atraem. Então, o que eu tô observando aqui, ó? Que a força elétrica, nessa minha carga de prova, nessa minha carga teste, tá orientada no mesmo sentido do vetor campo. Vetor força e campo tem o mesmo sentido. Vetor campo, vetor força tem o mesmo sentido, tá? Quando as carguinhas teste, que carga que é essa? Ó, carga teste, tá? Aqui também, carga teste. Vou fazer o mesmo exemplo, um outro exemplo agora, aproximando aqui uma carga negativa. O que vai acontecer? Carga teste negativa com carga geradora negativa, vai surgir uma força de atração de repulsão. Força de repulsão. Então, a força elétrica está orientada saindo. Então, para cargas negativas, para cargas de teste negativas, o campo elétrico e a força elétrica têm sentidos contrários. Então, essas observações, elas são válidas tanto para
cargas fonte positivas quanto para cargas fonte negativas. Porque aqui a gente está observando o comportamento das cargas teste, tá? Gente, então esse é o primeiro vídeo de campo elétrico, eu vou continuar na próxima aula.